A música de fundo é suave, etérea e ligeiramente melancólica, mas com uma nota de esperança. A narração começa com uma voz calma, íntima, como se estivesse compartilhando um segredo profundo. Você já se sentiu como um estrangeiro em sua própria vida? Você está em uma festa, rodeado de risadas, de conversas que flutuam como fumaça. Você sorri, você concorda com a cabeça, participa da piada, mas por dentro você é um astronauta observando um planeta estranho através do vidro do capacete. Você vê as bocas se movendo, mas ouve uma melodia diferente, uma frequência que mais ninguém parece sintonizar. E no meio da multidão, uma solidão tão vasta, tão profunda, te invade, que é quase como sentir saudades de um lugar onde você nunca esteve. Eu conheço esse sentimento. Ele foi a minha sombra desde que me entendo por gente. Na escola, eu era a criança quieta no canto, não por timidez, mas porque as brincadeiras e as conversas dos outros pareciam superficiais. Eu olhava para as nuvens e via reinos. Eu ouvia o vento e sentia mensagens. Enquanto todos queriam se encaixar, eu, sem saber, buscava me decifrar. Na adolescência, tentei de tudo para pertencer. Usei as roupas certas, ouvi as músicas certas, forcei risadas para piadas que não via graça. Foi o período mais exaustivo da minha vida. Era como tentar usar sapatos 3 números menores. Cada passo era uma dor, um lembrete constante de que eu não era feito para aquele caminho. Então, na vida adulta, a estratégia mudou. Eu não tentava mais me encaixar, eu tentei me esconder. Criei uma personalidade funcional, uma máscara perfeitamente polida de normalidade. No trabalho, em reuniões de família, em encontros casuais. Eu era o bom ouvinte, a pessoa que fazia as perguntas certas, que parecia se interessar por tudo. Mas era uma performance. E toda noite, quando eu chegava em casa e fechava a porta, o peso daquela máscara me esmagava. Eu me olhava no espelho e perguntava ao meu reflexo: quem é você de verdade? Por que você se sente como uma peça do quebra-cabeça errado? Essa sensação de não pertencimento é a primeira e talvez a mais dolorosa das marcas secretas dos escolhidos. Mas o mundo te ensinou a interpretá-la de forma errada. Eles te disseram que era um defeito, que você era antissocial, esquisito, intenso demais, sensível demais. Eles te medicaram, te analisaram, tentaram te consertar. E você, em seu desespero para aliviar a dor da solidão, acreditou neles. Você começou a acreditar que havia algo fundamentalmente quebrado em você. Mas agora, eu te peço para respirar fundo e me ouvir com a sua alma, não com a sua mente. Essa sensação não é um defeito, é um design. Esse sentimento de não pertencer a este mundo não é um sinal de que você está perdido. É um sinal de que você se lembra, em um nível celular, da sua verdadeira origem. É uma saudade divina, uma nostalgia cósmica do seu verdadeiro lar. Pense nisso. Por que Deus te criaria para se sentir como um estrangeiro aqui? Não seria um ato de crueldade? A menos que essa sensação seja um sistema de navegação, um GPS espiritual. Ela existe para te impedir de criar raízes profundas demais no solo mundano. Ela existe para te manter inquieto, para te manter buscando, para te manter olhando para o alto. Ela é a bússola de Deus na sua alma, constantemente apontando para o norte do seu propósito. Você não é uma peça do quebra-cabeça errado, você é a chave mestra. Olhe para um molho de chaves. Todas elas se parecem, cada uma feita para uma única fechadura. A chave mestra é diferente. Ela não se parece com nenhuma outra. Ela não se encaixa perfeitamente no conjunto. Ela pode até parecer estranha, solitária, mas o seu propósito é infinitamente maior. Ela foi forjada não para abrir uma única porta, mas para abrir portas que nenhuma outra chave consegue.
A sua dor de não pertencer é a dor da chave mestra sendo balançada junto com as chaves comuns. O seu sentimento de ser demais é a complexidade do seu design sendo julgada pela simplicidade dos outros. Você não foi feito para caber, você foi feito para abrir caminhos. E para isso, você precisa permanecer diferente. Você precisa honrar a sua estranheza como algo sagrado. Essa foi a primeira grande verdade que Deus me revelou, no silêncio do meu quarto, depois de mais uma noite me sentindo um fantasma entre os vivos. Não há nada de errado com você. A sua solidão é o selo da sua eleição. A sua sensibilidade é a sua conexão. O seu sentimento de ser um estrangeiro é a sua identidade divina. Você não está sozinho. Você está em uma missão secreta. Você é um agente do céu em uma terra estrangeira. E essa saudade que você sente é apenas o seu coração se lembrando do briefing da sua missão. Essa é a primeira marca, a marca da saudade divina. É a forma que Deus encontrou de assinar a sua alma, de te lembrar, mesmo nos dias mais sombrios, que você pertence a algo muito, muito maior. Mas essa primeira marca, a da saudade divina, é apenas a sua identificação. A segunda marca. A segunda marca é a que explica o poder perigoso que você carrega sem saber. É a marca que atrai tanto a luz quanto a mais profunda escuridão para a sua vida. A consciência da minha saudade divina foi como acender uma vela em um quarto escuro. Pela primeira vez, eu não me sentia quebrado, mas sim misterioso, sagrado. Eu parei de lutar contra a minha natureza e comecei a observá-la com uma curiosidade reverente. Mas uma vela em um quarto escuro não ilumina apenas o caminho. Ela também atrai as mariposas, e eu estava prestes a descobrir que a minha luz, a minha própria essência, era um poder perigoso, um ímã que atraía para a minha vida não apenas o bem, mas também um tipo muito sutil e devastador de escuridão. Com essa nova paz interior, eu me abri novamente para o mundo, não com o desespero de antes, mas com uma esperança cautelosa. E as pessoas vieram. Como elas vieram. A atração era instantânea, magnética, quase violenta. Pessoas quebradas, pessoas perdidas, pessoas famintas de algo que elas mesmas não sabiam nomear. Elas olhavam para mim e seus olhos diziam: "Você tem algo de que eu preciso." E o meu coração, treinado para servir, para curar, se abria. Eu ouvia suas histórias por horas, oferecia minha perspectiva, compartilhava minha energia, minha luz. Eu me tornava o sol no pequeno e caótico sistema solar delas. No começo, parecia propósito. Eu pensava, é isso, esta é a minha missão, ajudar essas almas a encontrarem o caminho. Eu me sentia vivo, útil, necessário, e a gratidão delas era inebriante. Elas me diziam que eu tinha mudado suas vidas, que eu era um anjo, que nunca haviam conhecido alguém como eu. Mas, invariavelmente, um padrão sinistro começava a emergir. Depois de semanas ou meses, eu começava a me sentir fraco. Um cansaço que não era do corpo, mas da alma. Eu acordava de manhã já exausto, como se tivesse passado a noite inteira em uma batalha espiritual. Minha criatividade secava. Minha conexão com Deus se tornava estática, ruidosa. E a pessoa que eu estava ajudando, ela parecia florescer. Mais forte, mais confiante, mais brilhante, porque estava se alimentando da minha luz. Eles não faziam por mal. A maioria nem tinha consciência do que estava fazendo. Era um processo instintivo, como uma planta buscando o sol. Mas o resultado era o mesmo. Eu me tornava uma bateria humana, e eles, aparelhos que nunca se desligavam. A conversa era sempre sobre os problemas deles. A energia era sempre focada nas crises deles. Se eu tentava compartilhar algo meu, uma luta, uma dúvida, era como se eles não tivessem a capacidade de me ouvir de verdade. O foco voltava para eles em segundos. Eu era um poço onde eles vinham matar a sede,
mas ninguém nunca se preocupou em saber se o poço tinha água para si mesmo. E quando o poço começava a secar, quando a minha luz diminuía, porque eu não tinha mais o que dar, eles se frustravam. Ficavam com raiva. Diziam que eu tinha mudado. E então eles iam embora, em busca de uma nova fonte de luz, me deixando vazio, esgotado e mais uma vez me perguntando: o que eu fiz de errado? Você já sentiu isso? A sensação de que a sua simples presença é demais para os outros, mas ao mesmo tempo eles parecem precisar dela para sobreviver? Que sua intensidade precisa ser diluída para caber no mundo deles? Se você sente esse chamado, essa diferença na sua própria alma, comenta aqui embaixo: sou um escolhido. Para que nós possamos nos reconhecer e entender que não estamos sozinhos nessa jornada. Foi no fundo de um desses poços de esgotamento, sentindo-me como uma casca vazia, que a segunda revelação me atingiu. E ela veio com a força de um raio. Deus não me respondeu com palavras, mas com uma imagem na minha mente. Eu me vi como uma fogueira acesa no meio de uma floresta escura e fria, e ao meu redor, várias pessoas se aproximavam. Elas não traziam lenha para me alimentar. Elas não sopravam minhas brasas para me fortalecer. Elas simplesmente estendiam as mãos para se aquecerem com o meu calor. E algumas, mais desesperadas, pegavam meus tições em chamas para acender suas próprias pequenas e passageiras tochas e se afastavam, me deixando menor, mais fraco. A verdade me atingiu. O rompimento não era um fracasso, era um mecanismo de sobrevivência. Era o meu anjo da guarda pessoal, a mão de Deus, cortando uma conexão que iria, literalmente, me apagar. O meu propósito não era ser consumido, era brilhar. Esta é a segunda marca secreta, a que explica o poder perigoso que você carrega, a marca da chama devocional. A sua alma é uma chama acesa diretamente pela fonte. Ela é quente, brilhante e cheia de vida. E neste mundo, onde tantas almas são como pavios apagados ou brasas frias, a sua luz atua como um farol. Ela atrai magneticamente aqueles que vivem no frio e na escuridão. Eles não são maus. Eles estão apenas com frio. Mas o amor deles, por ser baseado na necessidade e não na ressonância, se torna um amor de consumo. Eles não amam a sua alma. Eles consomem a sua energia. E você, escolhido, não foi criado para ser combustível para a jornada dos outros. Você foi criado para ser um farol que ilumina o caminho. Sua sensibilidade é o termômetro que te avisa quando sua chama está sendo usada, em vez de honrada. Seu cansaço é o alarme de incêndio da sua alma. Cada relacionamento que te esgotou não foi um erro. Foi uma aula, uma lição duríssima do céu sobre discernimento energético. Foi Deus te ensinando, da forma mais prática possível, a diferenciar quem vem para compartilhar o calor e quem vem para roubar o fogo. Essa consciência foi aterrorizante e libertadora, porque me fez perceber que o maior perigo para a minha missão não viria de pessoas obviamente más, mas sim de pessoas boas, carentes e desesperadas. E o teste que Deus me enviou a seguir provou isso da forma mais dolorosa e inesquecível possível. Aquele teste que Deus me enviou, o mais doloroso e inesquecível, não veio na forma de um monstro, mas na forma de tudo que eu achava que queria. Depois de entender a marca da chama devocional, eu me tornei mais seletivo, mais protetor da minha energia. Por um tempo, a paz que encontrei nessa solidão consciente me bastou. Eu me sentia como um forte guardado, seguro dentro das minhas próprias muralhas. Mas a natureza humana anseia por conexão, por um espelho para a alma. E a dúvida, aquela serpente astuta, começou a rastejar de volta para o meu jardim. Protegido? Ela sussurrava nas horas mais escuras da noite. Ou apenas com medo. Se você é tão especial, tão guardado por Deus, por que a sua vida parece tão vazia de amor humano?
Onde estão os frutos dessa sua suposta missão? Eu lutava contra esses pensamentos, mas eles eram persistentes. No fundo, eu não queria ser um mártir solitário. Eu queria um amor que coubesse na minha grandeza. Eu queria alguém que pudesse caminhar comigo, não atrás de mim, nem me puxando para trás. Eu pedi a Deus por um sinal, uma prova de que eu não estava delirando. Eu pedi um amor que fosse um reflexo do divino. E eu precisei ter muito cuidado com o que pedi, porque o universo, em sua infinita e por vezes assustadora sabedoria, me ouviu. Foi nesse período que ela apareceu, e ela era perfeita. Não perfeita para o mundo, mas perfeita para a minha lista de desejos. Inteligente, com uma alma doce, um sorriso que desarmava minhas defesas e um coração que parecia genuinamente bom. Ela não era superficial. Ela tinha sua própria profundidade, sua própria busca. Não era uma mariposa desesperada pela luz. Ela parecia ter a sua própria lamparina. Pela primeira vez, parecia que a tomada era compatível com a minha voltagem. O início foi mais uma vez mágico, mas era uma magia diferente, mais calma, mais estável. Parecia seguro, parecia certo, e todo o meu ser queria que fosse. Eu me agarrei àquela esperança com todas as minhas forças. Eu apresentei essa pessoa a Deus em minhas orações e agradeci, dizendo: finalmente eu entendi. Era por ela que o Senhor estava me guardando. Mas então, algo estranho começou a acontecer, sutilmente. No início, eu ignorei. Pequenas coisas. Eu estava rindo mais, mas meditando menos. Eu estava mais tempo com ela, mas menos tempo comigo mesmo, com a minha conexão com a fonte. A minha intensidade, que era a minha marca registrada, começou a ser vista como um exagero. Meu desejo de falar sobre propósito, sobre alma, sobre o significado mais profundo das coisas, era recebido com um carinho paciente, mas com um desinteresse velado. Era como se ela me amasse, apesar da minha essência, e não por causa dela. Ela amava o homem, mas temia o profeta que vivia dentro de mim. E o mais assustador era que, para manter a paz, para manter aquele amor confortável, eu comecei a silenciar o profeta. Eu comecei a apagar a minha própria luz, 1 watt de cada vez, para não ofuscar a normalidade confortável que havíamos construído. Eu me sentia cansado. Não um cansaço físico, mas aquele cansaço de alma que eu já conhecia. Um esgotamento espiritual que nenhum sono conseguia curar. Nossa conversa era fácil, mas nossa energia estava em guerra. Silenciosamente e invisivelmente, o amor dela, que era bom e puro à sua maneira, estava se tornando uma âncora que me prendia a um porto seguro, enquanto a minha alma ouvia o chamado do oceano aberto. Você já sentiu isso? A sensação de estar em um relacionamento bom, mas sentir a sua alma sufocar lentamente? De que para ser amado, você precisa se tornar menor? Se você entende essa dor, escreva nos comentários. Minha alma precisa voar, para que possamos nos fortalecer uns aos outros. Aquele foi o verdadeiro sinal assustador. Não era um aviso externo, mas uma corrosão interna. O verdadeiro perigo não era um coração partido. O verdadeiro perigo era uma alma domesticada, uma missão abandonada. E eu percebi a verdade terrível. A proteção divina não era apenas para me livrar de pessoas vampiras. Era também, e talvez principalmente, para me livrar de pessoas boas que não estavam alinhadas com o meu destino. Essas são as mais perigosas, porque elas nos tentam com a promessa de uma vida feliz e normal. Uma vida onde não precisamos carregar o peso do nosso chamado. A escolha mais difícil da minha vida não foi entre o certo e o errado. Foi entre um amor bom e a minha própria alma, e eu tive que deixá-la ir. A dor foi imensa, talvez a maior de todas, porque não havia um vilão na história. Havia apenas 2 almas em caminhos diferentes. Ao me afastar dela, eu senti como se estivesse me afastando da própria felicidade.
Mas ao mesmo tempo senti meus pulmões espirituais se encherem de ar pela primeira vez em meses. Minha luz, minha energia voltou a pulsar com força total. E no silêncio daquela escolha, no vazio sagrado que se abriu, eu finalmente comecei a entender a terceira e mais poderosa verdade sobre nós. A verdade sobre a física da nossa alma. Aquele silêncio não era como os outros. Os términos anteriores deixavam um vazio de rejeição. Desta vez, o silêncio que se instalou era diferente. Era pesado, denso, mas também sagrado. Era o silêncio de uma sala de cirurgia depois de um procedimento que salvou uma vida. A vida da minha própria missão. Naquela quietude, sem a distração de outra energia, eu pude finalmente ouvir com clareza a voz de Deus, não nos céus, mas pulsando no meu próprio sangue. E a revelação foi esta: nós, os escolhidos, não operamos apenas no plano físico e emocional. Nós somos reatores espirituais. Nossa alma vibra em uma frequência altíssima, uma frequência de propósito, de conexão direta com a fonte. Essa energia é a nossa assinatura no universo. E a física espiritual, assim como a física material, tem leis imutáveis. E a principal delas é que a energia sempre busca o equilíbrio. Uma frequência alta inevitavelmente atrai frequências baixas que anseiam por serem elevadas. Você não atrai pessoas quebradas porque você está quebrado. Você as atrai porque você é inteiro. Você é a luz que expõe a escuridão. Você é a ordem que atrai o caos que anseia por paz. Não é um defeito, é uma lei. O relacionamento com aquela pessoa boa não deu certo não por falta de amor, mas por incompatibilidade vibracional. Era como ligar um aparelho de altíssima voltagem em uma tomada comum. A tomada não é má. Ela simplesmente não foi projetada para suportar tamanha energia. O circuito queima e o rompimento é inevitável. Não é um fracasso, é um mecanismo de segurança espiritual. Deus estava protegendo a sua missão. Ele estava dizendo: a sua energia é preciosa demais para ser usada para iluminar uma única casa. Você foi feito para ser uma usina de força que ilumina uma cidade inteira. Essa foi a terceira marca secreta, a que une todas as outras. A marca da frequência divina. Sua alma não apenas sente saudades de casa, ela transmite a frequência de casa. Sua alma não é apenas uma chama, ela é o reator que alimenta essa chama. E entender isso muda tudo. Você para de se culpar. Você para de tentar se encaixar em tomadas comuns. Você começa a honrar a sua voltagem, mas entender essa lei da física divina era uma coisa. Aprender a viver de acordo com ela foi a próxima e mais libertadora jornada da minha vida. Compreender a lei da energia foi como receber um mapa de um território que eu sempre soube que existia, mas nunca tinha visto. De repente, a geografia da minha vida amorosa fazia sentido. As montanhas de intensidade, os vales de solidão, os rios de conexões que secavam, tudo estava ali, traçado em linhas de luz e sombra, mas um mapa, por mais preciso que seja, é apenas um pedaço de papel. Uma coisa é entender a teoria no conforto do seu santuário. Outra, completamente diferente, é confiar nesse mapa quando você está perdido na escuridão, com os uivos dos lobos da dúvida ecoando ao seu redor. A minha mente humana, treinada por uma vida inteira de condicionamentos, começou a se rebelar. Reator energético? Ela zombava. Ou apenas uma desculpa poética para a solidão? A voz era cínica, sedutora em sua lógica fria. É mais fácil acreditar que você é um ser cósmico incompreendido do que admitir que talvez você seja apenas difícil de amar. E essa dúvida era um veneno lento. Eu precisava de mais. Eu precisava de uma prova. Eu precisava que Deus assinasse o mapa que Ele tinha me dado. Então eu pedi, não com arrogância, mas com a humildade de uma alma cansada. Em uma noite, ajoelhado no chão do meu quarto, eu não rezei, eu conversei.
Meu Deus, minha fonte, meu Criador. Eu sussurrei para o silêncio. Eu aceitei a dor. Eu aceitei as lições. Eu entendi a física da minha alma. Mas agora eu preciso de um sinal claro, que a minha mente pequena não possa distorcer ou chamar de coincidência. Se eu estou no caminho certo, se tudo isso é verdade, por favor, me mostre. Confirme para mim que eu não estou enlouquecendo. E o universo, quando você pede com o coração aberto, não grita. Ele sussurra. E os sussurros começaram a chegar. No início, eram sutis. Eu olhava para o relógio e eram 11h11. De novo. E de novo. Eu saía para caminhar, perdido em pensamentos, e uma pena branca imaculada pousava gentilmente no meu caminho, no meio do concreto cinza da cidade. Eu ligava o rádio e a música que tocava continha a frase exata que respondia a uma pergunta que eu tinha acabado de fazer em minha mente. Pequenas piscadelas do divino, pequenos acenos de cabeça do universo dizendo: estou aqui, estou ouvindo, continue. Minha mente tentava lutar. E isso é apenas viés de confirmação, ela argumentava. Você está procurando por padrões e por isso os encontra. Mas o meu coração sabia. O meu coração sentia a verdade em cada sincronicidade. E então, Deus decidiu que os sussurros não eram mais suficientes. Ele me enviou uma visão. Não foi em um sonho, foi em uma meditação profunda. Eu estava sentado, respirando, acalmando as águas turbulentas da minha mente, quando a imagem surgiu, não na minha frente, mas dentro de mim. Eu me vi em pé, no topo de uma ilha rochosa, batida por ondas furiosas. Mas eu não era eu era um farol, alto, forte, inabalável. Minha estrutura era feita de uma pedra antiga e resiliente, e no meu topo, onde estaria minha cabeça, havia uma luz poderosa, girando lentamente, incessantemente. Eu via navios na escuridão, alguns perdidos na tempestade, outros navegando com propósito. Minha luz tocava a todos eles. Alguns a usavam para corrigir seu curso e seguir viagem. Outros, assustados com a intensidade da minha luz, se desviavam para a escuridão. Alguns barcos pequenos tentavam atracar na minha ilha rochosa, mas as ondas os quebravam contra as pedras. O meu propósito não era ser um porto para um único navio. O meu propósito era ser uma luz para toda a frota. A minha alegria não vinha de ter um navio ancorado em mim, mas de brilhar na escuridão, firme, constante, servindo a todos sem pertencer a nenhum. Eu senti a solidão do farol, mas era uma solidão sagrada, uma solidão cheia de propósito. Eu acordei da meditação com lágrimas escorrendo pelo rosto. A mensagem era inequívoca. Eu era o farol. Nós somos os faróis. A visão teria bastado. Mas a confirmação final veio dias depois, da forma mais inesperada. Eu estava em um café, lendo um livro, sentindo aquela paz sagrada do farol dentro de mim. Uma senhora de idade, com olhos que pareciam conter a sabedoria de milênios, sentou-se na mesa ao lado. Depois de alguns minutos de silêncio, ela se virou para mim. Não houve um olá, nem um com licença. Ela simplesmente olhou no fundo dos meus olhos e disse, com uma voz suave, mas firme: nunca se desculpe pela sua luz, meu jovem. Algumas pessoas vão tentar te convencer a diminuí-la para que elas possam enxergar melhor. Não faça isso. O mundo já tem escuridão demais. Brilhe. E quem for feito da mesma matéria que as estrelas, encontrará o caminho até você. E com a mesma naturalidade com que começou a falar, ela se levantou, sorriu e foi embora, me deixando paralisado, com o coração batendo descompassado no peito. Naquele momento, toda e qualquer dúvida se desfez como fumaça ao vento. Não era mais uma teoria, não era mais um mapa, era a minha verdade vivida, respirada, confirmada no tecido da realidade. A mão de Deus não estava apenas me guiando, ela estava me aplaudindo, me incentivando. Se essa mensagem está tocando o seu coração,
Se você também já recebeu esses sinais, essas confirmações que desafiam a lógica, escreva "Eu creio" nos comentários, para que possamos nos reconhecer e fortalecer a nossa fé juntos. Eu não estava amaldiçoado. Eu estava sendo consagrado. Cada relacionamento que falhou não foi um erro, foi uma calibração. O universo estava ajustando a minha frequência, limpando o meu sinal, me preparando-me para parar de procurar por um porto e finalmente aceitar a minha missão de ser o farol. Mas ter fé era uma coisa, aprender a viver essa verdade no dia a dia. Essa era a próxima e mais desafiadora jornada. A paz que se instalou em mim depois daquele dia no café não era uma paz passiva, de descanso. Era uma paz ativa, uma paz de prontidão. Era a calma de um soldado que finalmente recebeu suas ordens de marcha e entende a sua posição no campo de batalha. A dúvida, o medo, a confusão, tudo isso havia se dissipado. Eu não estava mais perdido no escuro. Eu era a luz no escuro. Eu era o farol. E essa compreensão mudou absolutamente tudo. Não apenas a minha vida amorosa. Mudou a forma como eu respirava, como eu caminhava, como eu olhava para cada pessoa que cruzava o meu caminho. Viver como um farol é uma disciplina sagrada. A primeira lição, e a mais difícil, foi aprender a honrar a minha própria estrutura. Um farol não se move. Ele é fixo, ancorado na rocha, inabalável. Isso significava que eu precisava construir a minha própria ilha rochosa. E essa ilha, na vida prática, se chama limites, limites energéticos. Antes, meu coração era um porto de portas abertas. Qualquer barco que parecesse necessitado, qualquer alma que pedisse abrigo, era bem-vindo. Eu me esgotava tentando consertar barcos quebrados, oferecer meu combustível para os que estavam vazios, dar meu mapa para os que estavam perdidos. E, no final, eu ficava sem luz, precisando de reparos, enquanto os barcos partiam, muitas vezes sem nem olhar para trás. Agora eu entendi. Meu propósito não era ser um estaleiro. Meu propósito era brilhar. E para brilhar, a minha luz precisava ser protegida. Aprender a dizer não se tornou um ato de adoração. Cada não para uma conversa que drenava minha alma, cada não para um convite que não ressoava com meu espírito, cada não para alguém que queria consumir meu tempo e minha energia sem oferecer nada em troca. Cada um desses nãos era um sim retumbante para a minha missão. Era um sim para Deus. Era eu dizendo ao universo: eu aceito o meu chamado, eu vou proteger o dom que você me deu. E isso teve um custo. Amizades que se baseavam na minha função de curador ou de ombro amigo começaram a se dissolver. Pessoas que estavam acostumadas a ter acesso irrestrito à minha energia começaram a se afastar, confusas, até mesmo ofendidas. Eu era chamado de egoísta, de distante, de mudado. E eu estava. Graças a Deus eu estava. A dor de ver algumas pessoas irem embora foi real, mas foi uma dor purificadora. Porque o silêncio que elas deixaram para trás era a prova de que o relacionamento não era sobre uma troca mútua de luz, mas sobre o que eu podia fornecer. Elas não amavam o farol. Elas amavam a conveniência do porto. Nesse processo, minha busca por um relacionamento romântico se transformou radicalmente. Eu parei de procurar. Completamente. A ideia de sair para encontrar alguém se tornou absurda. Um farol não sai navegando em busca de navios. Ele fica firme, ancorado e brilha. Ele confia que os navios que precisam da sua luz serão guiados por ela. A minha única tarefa era manter a minha luz acesa, clara e forte. E como eu fiz isso? Eu me voltei para dentro. Minha relação primária, meu grande caso de amor, passou a ser com a fonte, com Deus. Cada manhã se tornou um encontro sagrado, meditação, oração, leitura, silêncio. Eu alimentava a minha alma com a mesma dedicação com que alguém treina para uma Olimpíada. Eu passei a cuidar do meu corpo, o templo físico que abrigava a minha luz,
Comecei a passar mais tempo na natureza, sentindo a energia da terra me recarregando. A solidão se transformou em solitude. O vazio se tornou espaço sagrado. Eu me tornei tão preenchido pela presença do divino que a ausência de um parceiro deixou de ser uma falta e se tornou uma preferência. Eu preferia a minha companhia sagrada e a de Deus a qualquer companhia que diminuísse a minha luz. E foi aí que a mágica aconteceu. Ao parar de procurar, eu comecei a atrair, mas não da mesma forma de antes. Não eram mais as mariposas desesperadas, os barcos quebrados. Começaram a aparecer pessoas diferentes, pessoas que tinham sua própria luz. Elas não queriam nada de mim. Elas simplesmente apreciavam o meu brilho, porque ele as lembrava do brilho delas mesmas. As conversas se tornaram ressonantes, trocas de energia que me deixavam mais energizado, e não menos. Você entende a profundidade disso? A sua missão não é encontrar alguém para te salvar da solidão. A sua missão é se tornar tão radiante, tão ancorado no seu propósito divino, que a sua simples presença se torna um presente para o mundo. E o amor verdadeiro, o amor de alta voltagem, não virá na forma de alguém que precisa da sua luz para enxergar. Ele virá na forma de outro farol, brilhando à distância. Alguém que não vai querer atracar em você e te apagar, mas que vai reconhecer a sua luz através da tempestade e brilhar junto com você, cada um em sua própria rocha, iluminando o oceano em dobro. Essa é a transformação. Deixar de ser um mendigo do amor para se tornar um imperador da sua própria energia espiritual. É entender que o relacionamento mais importante da sua vida é aquele que você tem com o seu Criador. Quando esse relacionamento é forte, inabalável e preenche cada canto do seu ser, todos os outros relacionamentos se tornam um reflexo dessa união sagrada. E foi nesse estado de ser, nesse brilho silencioso e autossuficiente, que o universo me apresentou o verdadeiro propósito por trás de tudo isso e o verdadeiro significado do amor divino. Viver nesse estado de autossuficiência divina, ancorado em Deus, não é um ponto de chegada. É o ponto de partida. É a plataforma de lançamento. Por muito tempo, eu acreditei que o objetivo final de toda essa jornada espiritual, de toda essa dor, era finalmente me qualificar para receber um grande amor. Eu estava enganado. O amor não era o prêmio. O amor era o treinamento. A verdadeira recompensa, o verdadeiro objetivo era a missão. E foi nesse silêncio preenchido pela presença divina que as ordens de marcha começaram a chegar. Elas não vieram em tábuas de pedra, mas como impulsos irresistíveis na alma. Um sussurro que dizia, fale. Uma urgência que ordenava, escreva. Um fogo no coração que me compelia a crie. No início eu hesitei. O ego, aquele velho fantasma, levantou-se e disse, falar sobre o quê? Quem vai te ouvir? Criar o quê? Você não tem nada de novo a dizer. Fique quieto. Fique seguro. Aproveite essa paz que você finalmente conquistou. Não se exponha de novo. Era a voz do medo, a voz que nos mantém em portos seguros enquanto nossa alma anseia pelo oceano. Mas a voz de Deus, o chamado da missão, era mais forte. Era uma correnteza impossível de resistir. E obedecer a essa correnteza é o verdadeiro significado da fé. A fé não é acreditar que Deus vai te dar o que você quer. A fé é fazer o que Deus te pede, sem saber o resultado final. É entregar o seu livre-arbítrio não para se tornar um fantoche, mas para se tornar um parceiro consciente no plano divino. Então, eu comecei a agir. Cada passo era um ato de obediência. Eu comecei a escrever, não porque eu me achava um grande autor, mas porque a minha alma me ordenava a traduzir as revelações em palavras. Eu comecei a falar, não porque eu achava que tinha todas as respostas,
mas porque o fogo em mim precisava de uma chaminé. E algo milagroso aconteceu. A minha luz, que eu passei a vida toda tentando gerenciar em relacionamentos, encontrou o seu verdadeiro propósito. Ela não foi feita para iluminar a vida de uma única pessoa. Ela foi feita para ser um farol para muitos. E a minha energia, que antes era drenada por conexões desalinhadas, agora se multiplicava a cada ato de serviço. Quanto mais eu dava de acordo com a direção divina, mais eu recebia. O cansaço de alma se transformou em um vigor espiritual inesgotável. Eu entendi a verdade final. Você, escolhido, escolhida, não foi preparado para um casamento. Você foi preparado para um ministério. E aqui, não me entenda mal. Ministério não significa necessariamente um púlpito ou um altar. O seu ministério é a sua missão única. Pode ser curar com as mãos, pode ser criar arte que eleva a alma, pode ser construir negócios com integridade, pode ser criar filhos conscientes, pode ser simplesmente ser uma presença de paz e de verdade em um mundo caótico. O seu ministério é a forma como a sua luz única serve ao mundo. E os seus relacionamentos fracassados foram o seu seminário. Cada lágrima regou o solo da sua alma. Cada coração partido quebrou as cascas do seu ego. Cada momento de solidão foi uma aula particular com o divino, te ensinando a depender apenas dele. E o amor? O amor romântico? Aqui está o grande segredo. Quando você se casa com a sua missão, quando você entrega sua vida ao seu propósito, você para de procurar por um parceiro e começa, inconscientemente, a recrutar para a sua equipe. O amor que Deus reserva para você não virá para te distrair da sua missão. Ele virá como a sua missão encarnada em outra pessoa. Não será alguém que precisa ser salvo pela sua luz. Será alguém que chega com o próprio farol aceso, dizendo: "Eu vi a sua luz da minha ilha e vim dizer que estou brilhando na mesma direção. Como podemos iluminar o oceano juntos?" Será uma parceria de almas, uma união sagrada com um único propósito: servir ao plano divino em uma escala que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Não é sobre completar um ao outro, é sobre potencializar a missão um do outro. Esse é o amor de alta voltagem. Esse é o amor pelo qual você estava sendo guardado. Sua história de corações partidos não é uma tragédia. É a sua história de origem, como herói, como heroína espiritual. Cada pessoa que te deixou estava, na verdade, te empurrando para os braços de Deus. Cada dor foi um cinzel, te esculpindo na obra-prima que você nasceu para ser. A maldição oculta era, na verdade, a sua maior bênção disfarçada. Era o treinamento rigoroso para a missão mais importante da sua vida. A pergunta, e agora, não é mais por que meus relacionamentos dão errado. A pergunta que o céu está te fazendo neste exato momento é: agora que você sabe quem é, o que você vai fazer com a sua luz? Sua preparação acabou. É hora de agir. É hora de obedecer. É hora de se entregar ao seu chamado. Se essa mensagem falou diretamente com a sua alma, se você sentiu a verdade em cada palavra, então você não está aqui por acaso. Este é o seu chamado para despertar. Inscreva-se agora neste canal e junte-se à legião de escolhidos que estão se levantando para cumprir seu propósito. Para selar este entendimento no seu espírito, vá até os comentários e escreva com toda a sua força: "Estou pronto para o meu chamado." Cada vez que você digita e lê essas palavras, você ativa a fé e a coragem dentro de você. A sua história precisa ser ouvida, a sua luz precisa ser vista. Curta este vídeo, comente a sua maior revelação e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você sabe que também carrega esse chamado. Uma única palavra pode ser a chave que liberta outra alma. Nós somos uma rede de luz. E não saia ainda.
O próximo vídeo que preparei para você revela o primeiro passo prático do plano de Deus para a sua vida, agora que você despertou. É o seu manual de instruções para os próximos dias. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma direção divina. A sua jornada não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. Eu estou com você. E o mais importante, Deus está com você. Bem-vindo à sua missão.